A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Seja muito bem-vindo a mais um estudo da série Paulo e as Viagens Missionárias. Vamos então estudar sobre a segunda viagem missionária de Paulo. E antes de tudo, eu lhe aviso logo que nós temos este estudo disponível em PDF para você baixar. Procure o link na descrição, seja no YouTube, seja no Facebook. Nós deixamos o link aí para você baixar este estudo em PDF, que auxilia no processo de aprendizado, tem algumas referências da Bíblia também que nós podemos não citar aqui. Então, procure lá, pois é mais fácil fixar com algo escrito também. Então, prosseguindo nesse estudo, nós discorreremos acerca da segunda viagem de Paulo, como já foi mencionado. Mas antes de tudo, também é importante que nós façamos uma oração para que nós chamemos o autor do livro a nos ajudar a compreender a sua obra. Então, vamos neste momento orar ao Espírito Santo. Santo Espírito de Deus, neste momento, Senhor, nós te convocamos aqui, nós te invocamos, Senhor, e te pedimos que se faça presente neste lugar para que nós possamos, ó Deus, estar discorrendo acerca da tua palavra de maneira, ó Pai, que não venha fugir daquilo que for da tua vontade. Pelo contrário, Senhor, que seja tudo conforme a tua vontade. Usa-nos, Senhor, e que os irmãos todos possam compreender. Todos, Senhor, neste momento que estão vendo, seja de madrugada, seja de dia, seja de noite, seja como for, Senhor, abençoe e dá entendimento, que este estudo possa ser conforme a tua vontade. Amém. Glória a Deus. Então, neste momento, vamos para a leitura da palavra para que nós possamos ver o nosso texto base da segunda viagem. Diz assim a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Aleluia. Agora que o nosso irmão Costa Júnior já fez a leitura, podemos prosseguir. Nós estudaremos de maneira detalhada cada localidade e também o agir de Deus em cada uma dessas cidades ou regiões, a fim de que nós possamos compreender e interpretar melhor a palavra do Senhor. Essa viagem ela está intimamente ligada com um evento que foi muito importante para a igreja primitiva, que foi justamente o Concílio de Jerusalém. Este concílio ele foi muito marcante porque ele decidiu questões muito importantes para que a igreja pudesse crescer e progredir, avançar para que chegássemos até onde estamos hoje. Posteriormente, a primeira viagem missionária de Paulo, que ocorreu ali em meados da década de 40, sendo ali pelo... alguns dizem que foi na primeira metade, outros já na segunda, mas foi ali na década de 40. Após isto, nós tivemos ali em meados do ano 50 depois de Cristo, o Concílio de Jerusalém, que foi justamente um concílio que ocorreu em Jerusalém, e nós discorreremos sobre isso mais lá na frente, falaremos minuciosamente. Bom, novamente os missionários partiram da região da Síria, ali na cidade de Antioquia, e passaram pela Ásia Menor, passando ali também pela Cilícia, a Galácia, a Macedônia, etc. Antes, porém, nós veremos que houve uma desavença entre Paulo e seu companheiro de viagem, Barnabé, que foram eles dois juntos ali na primeira. Nós veremos que houve uma desavença antes da viagem acontecer. Nós veremos tudo isso agora. É importante vermos o contexto. Essa viagem ocorre sob o contexto do Concílio de Jerusalém, como já mencionado. Esse concílio ele ocorreu para resolver a questão dos judaizantes, que eram indivíduos ali judeus que afirmavam que para que os irmãos gentios, os convertidos gentios fossem salvos, eles deveriam seguir as leis de Moisés e deveriam ser circuncidados também. E isso gerou grande conflito, grande discussão, porque não se sabia como deveria prosseguir. Circuncidava ou não circuncidava? Poderiam comer determinada carne ou não poderiam? Então foi necessário que os apóstolos se reunissem ali e chegassem a uma conclusão, uma resposta única para passar para os irmãos. E, muito bem,
Este concílio aconteceu. Após a discussão, eles decidiram resolver logo isso e reunir os apóstolos em Jerusalém. E lá, então, eles chegaram à conclusão de que os gentios deveriam abster-se da carne sufocada, do sangue, da imoralidade sexual e não precisariam se circuncidar e seguir as leis de Moisés. Foi esta a conclusão que eles chegaram, e essa foi uma conclusão muito importante ali para o período da igreja no seu começo, e isso permitiu que com esta organização e esta dedicação ali dos apóstolos em resolverem as questões, permitiu que a igreja crescesse. E hoje o evangelho está espalhado por todo o mundo. E ainda pode se espalhar mais ainda. Pois bem, este conceito aí de alimentação, de comer carne sufocada ou comer sangue, foi atualizado pelo apóstolo Paulo mais tarde nas suas cartas. E nós temos um vídeo aqui no canal que você pode ver também. Vou deixar aí, de alguma forma, na descrição o link deste vídeo sobre o Concílio de Jerusalém, onde nós discorremos também de maneira mais específica acerca do comer ou não comer carne sacrificada aos ídolos ou sangue e por aí vai. Outra coisa importante de nós vermos é o propósito desta viagem. Nós entendemos que a segunda viagem, por estar intimamente ligada ao Concílio de Jerusalém, não só ali pelo período temporal, a proximidade temporal em que ocorreram, a segunda viagem, na verdade, também estaria partindo da prerrogativa de passar a mensagem do concílio, a resolução, a conclusão do concílio para os irmãos das igrejas que já existiam e para as novas que eles evangelizariam no caminho. Então a gente entende que este era um dos objetivos, além de principalmente, é claro, voltar e visitar os irmãos em todas as cidades que eles já haviam anunciado o evangelho do Senhor para ver como eles estavam. Você pode ver tudo isso aí em Atos 15 e 16, que foi o que nós lemos. E a atitude de Paulo de querer voltar e visitar os irmãos, sendo este também o maior propósito, além de passar a mensagem da resolução do concílio, esta atitude nos mostra uma dedicação e um amor de Paulo para as almas que foram salvas. Nós entendemos que Paulo ele tem uma grande preocupação para com os convertidos, porque não se deve, isso nós também aprendemos, que não se deve apenas trazer a pessoa ao evangelho e largá-la, pois é necessário que se veja como ela está, é necessário ensinar, discipular. O próprio Paulo foi ali ensinado pelos seus companheiros em Damasco, quando ele se converteu. Ele ficou ali com os discípulos daquela cidade e ali ele aprendeu mais sobre o evangelho, sobre o caminho. E assim ele pôde progredir. Então ele entende que é necessário discipulado e mesmo ele já passando e ensinando, ele decide voltar, passar de novo, ensinar mais, ver como eles estão. E isso é uma atitude muito boa e nos mostra, nos dá um exemplo de como nós devemos prosseguir também para com os novos convertidos da nossa igreja atual. Não deve-se deixá-los, deve-se ter a preocupação de ver como estão e procurar auxiliá-los em tudo que precisarem, principalmente na questão do conhecimento. Então veremos agora a discórdia que ocorreu entre Paulo e Barnabé. Antes de partirem de onde estavam, a Antioquia da Síria, Paulo e Barnabé eles acabaram discutindo, e o motivo foi justamente um evento do passado, a deserção de João Marcos. Evento este que aconteceu na primeira viagem missionária. Então, se você ainda não viu o vídeo da primeira viagem missionária, procure aí o nosso vídeo sobre a primeira viagem missionária para você ver melhor como ocorreu essa deserção de João Marcos. Nós temos um vídeo já falando sobre a primeira. Então, devido João Marcos ter desertado, Paulo não achava justo que o rapaz que já havia desertado em Perge, na cidade de Perge, lá na região da Panfilha, voltasse com eles novamente. Ele não achava isso um comportamento adequado. E isso nos mostra, essa atitude de Paulo nos mostra, mais uma vez, a sua preocupação com a obra do Senhor, mostrando, sendo um indício de que ele não gosta que as coisas sejam feitas de qualquer jeito, e uma pessoa com um comportamento assim poderia realizar novamente outra desistência, poderia ser prejudicial para o avanço da pregação, poderia desestimular as pessoas que vissem alguém desistindo, dentre diversos outros fatores que o apóstolo Paulo pode ter levado em conta quando não quis levar ali consigo João Marcos,
que já havia desertado em Perge. Porém, Barnabé, que era primo de João Marcos, não queria deixar o seu primo para trás, queria novamente levá-lo, mesmo que ele tivesse desertado. Isso aí, de forma alguma, essa discussão gerou um embargo, um impedimento para que a obra do Senhor avançasse. Pelo contrário, até aí o Senhor age, porque agora nós não tínhamos apenas uma caravana evangelística, tínhamos duas, uma com Paulo, que agora escolhe Silas para ir consigo na viagem, e outra com Barnabé e João Marcos, que partem para Chipre. Pois bem, então, se Barnabé e João Marcos foram para Chipre, e isso eles já estavam separados ali de Paulo e Silas, para onde foram Paulo e Silas então? Este é o começo da nossa viagem. Falaremos agora sobre o primeiro percurso, que compreende de Antioquia, onde eles estavam, até Listra. Pois bem, Antioquia, onde eles estavam, nós já mencionamos no estudo anterior e já falamos mais sobre ela, mas você pode ver nesse momento imagens aí da Antioquia da Síria, onde eles estavam, e onde ela fica no mapa. Mas para ver mais informações ainda, procure o nosso estudo anterior sobre a primeira viagem missionária. Então, eles partem dali e vão para a região da Síria. Região esta sendo uma das primeiras a serem acopladas, ao Império Romano. Isso no ano de 64 a.C. E também eles partem ali para a região da Cilícia, que, para quem não lembra, no primeiro estudo da série, que foi sobre Paulo, foi dali que Paulo nasceu, pois ele era Saulo de Tarso, e Tarso é justamente a capital da Cilícia, a província romana da costa mediterrânea da Anatólia. Anatólia você também pode entender como Ásia Menor. Você está vendo aí no mapa. Isso tudo na contemporânea Turquia. Então, todos esses territórios que nós falamos aqui, não todos, mas a maioria, ficam ali na Turquia. Então, eles finalmente chegam a Derbe e Listra. Então, eles partem da Antioquia, se dirigem para a região da Síria, evangelizam, visitam as igrejas dali, depois na região da Cilícia, até que eles chegam a Derbe e Listra. Então, eles passam ali por Derbe, fortalecem os irmãos que já estavam lá e chegam em Listra também. Porém, algo chamou a atenção do apóstolo Paulo. As pessoas dali, de Icônio, da região de Icônio, Listra e Derbe, davam bom testemunho acerca de um rapaz. O seu nome era Timóteo. E Paulo sente o interesse por levá-lo consigo na viagem missionária. Então ele chama Timóteo e o convoca. Importante também ressaltar que Paulo preferiu circuncidá-lo. Isso não quer dizer, de forma alguma, dar abertura para que nós possamos dizer que os gentios devem ser circuncidados. Nós, você, eu que somos cristãos, convertidos ao Senhor, não precisamos nos circuncidar de acordo com a lei ali dada antes de Cristo. Porém, Paulo fez isso para proteger a vida de Timóteo, para que ele fosse ali, para que ele não sofresse ali perseguição por parte dos judeus, pois eles sabiam que o pai de Timóteo era grego, apesar de sua mãe e sua avó serem judias. Então, por onde eles passavam, eles entregavam ali a resolução do Concílio de Jerusalém, informando os irmãos acerca do que foi decidido quanto a essas questões de circuncisão e lei judaica. Pois bem, então eles entregavam para que as pessoas observassem essa decisão e assim, a cada dia, a palavra do Senhor nos diz que as igrejas eram fortalecidas e aumentavam em número. Este trecho aqui da palavra do Senhor que nós estamos falando encontra-se em Atos, capítulo 16, dos versos do 1 ao 5. Então, nós chegamos à outra parte do trajeto, que compreende de Listra até Filipos. Paulo e seus companheiros viajaram também pela região da Frígia e da Galácia. A Frígia, como você pode ver aí no mapa, é uma região que consistia em duas porções. A porção nordeste era a parte da Galácia e a ocidental a da Ásia. E a região em si da Galácia é outra província ali da região Anatólia, da Ásia Menor. Então, passando aí pelas regiões da Frígia e da Galácia, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar na região da Ásia.
E quando eles chegaram à fronteira da Mísia, uma região ali, como você vê no mapa, no noroeste da antiga Anatólia, atualmente também no território da Turquia, na costa sul do mar de Mármara, fazia ali fronteira com a Frígia, ao sudeste. Eles tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então eles contornaram a Mísia e foram até a cidade de Troade. É uma cidade, na verdade, que é famosa justamente pelas poesias de Homero, e localizava-se ao noroeste da nossa atual Turquia, já perto do Mar Egeu, onde estão as suas ruínas. Acontece que lá, à noite, Paulo teve uma visão com um homem macedônio dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. E assim Paulo já acorda querendo se arrumar para partir logo para a Macedônia, porque ele entendeu que era uma mensagem do Espírito Santo pedindo que a palavra fosse levada até lá. Então, eles partem de Troade e vão para a Samotrácia, que é uma ilha grega ali do norte do Mar Egeu. Ela tem 178 quilômetros quadrados. Você vê aí tudo isso no mapa. Você vê o Mar Egeu, você vê a ilha aí da Samotrácia. E continue acompanhando no mapa para facilitar seu entendimento. E já no dia seguinte, eles partem da Samotrácia e se dirigem para Neápolis. E foi dali que eles partiram para Filipos, a cidade da Macedônia. É a primeira do distrito e colônia romana. Isso tudo você encontra lá em Atos, capítulo 16, do 6 ao 12. E nessa cidade houve diversos acontecimentos. Nós podemos citar aqui vários deles. A conversão de Lídia, estadia em sua casa, a cura de uma jovem possessa, a prisão de Paulo e Silas, a conversão do carcereiro e toda a sua casa. E nós vamos discorrer mais especificamente sobre eles agora. Bom, Paulo e Silas, quando chegam naquela localidade de Filipos, eles procuram um lugar que parecia ser ali um lugar de oração, à beira do mar. E eles passam a procurar esse lugar ali e eles encontram lá umas mulheres que estavam orando. E é aí que eles conhecem Lídia. Nesse momento ela foi ali ensinada mais pelos apóstolos, foi batizada e assim ela se converte. E ela constrange os apóstolos a ficarem na casa dela. E assim eles fazem. Então eles passaram a ir para esse local de oração várias vezes. Acontece que no caminho havia uma jovem que era possessa por um espírito maligno. E esse espírito, ele dava adivinhações para essa jovem. E acontece que essa jovem, ela trabalhava para alguns homens que se aproveitavam, exploravam ela para fazer adivinhações e ganhar dinheiro com isso. E quando os apóstolos passavam por lá para ir ao lugar de oração, ela gritava: eis aí servos do Senhor, que vieram trazer a palavra do Senhor. É algo nesse sentido. Você pode ver isso lá em Atos capítulo 16, aí do 16 ao 18, os versículos do 16 ao 18. Então, neste período que isso ficava acontecendo, Paulo ele acaba se irritando. Ele acaba se incomodando, melhor dizendo, com esta situação, e ele expulsa, ora e usa a autoridade do nome do Senhor Jesus para expulsar este espírito maligno da vida daquela menina, libertando-a da escravidão do espírito maligno e também daqueles homens que a exploravam para fazer adivinhações. Sendo assim, acaba que eles foram presos por isso, porque ela dava lucro para aqueles homens. Então eles resolveram mandar Paulo e Silas para a prisão, e ali eles foram presos. E acontece que mesmo presos, eles nos dão um exemplo de o que de fato é ser discípulo de Jesus, porque mesmo presos, eles adoravam o nome do Senhor e louvavam durante a noite. Acontece que antes de ser preso, é importante mencionar que eles também foram açoitados. Eles foram açoitados. E aí, assim, eles foram presos e lá eles louvavam, até que o Senhor mandou um terremoto que fez com que os presos fossem libertos. Então todos poderiam fugir. Paulo e Silas estavam livres também. Mas eles ficam ali e estão louvando, estão pregando a palavra para aqueles prisioneiros. E você pode perguntar: mas e o carcereiro? Pois é, ele estava dormindo. Ele estava dormindo em serviço, e isso lhe custaria a vida se dependesse do Império Romano, porque ele deixou os prisioneiros fugirem, ele devia estar atento, mas ele dormia durante um terremoto.
E então ele decide tirar a própria vida. Ele puxa a espada e vai cometer suicídio, quando o apóstolo Paulo diz para ele: não te faça nenhum mal, estamos todos aqui. E assim eles vão, se reúnem e Paulo prega a palavra para o carcereiro. E se convertem não só o carcereiro, mas como também toda a casa dele. Glória a Deus, porque o Senhor opera nas mais diversas situações. Porque Paulo e Silas poderiam ter esmurecido, poderiam ter ficado tristes ou resmungar, mas não, eles louvavam ao Senhor. E além de serem libertos, puderam pregar não só para os prisioneiros, como também para o próprio carcereiro. E aí Paulo mostrou sua cidadania romana para os superiores, e eles ficaram com medo, porque eles não poderiam ter açoitado e lançado na prisão um cidadão romano sem um julgamento justo. Então eles são libertos dali. E a conversão do carcereiro, você pode ver no capítulo 16 de Atos, do 27 ao 34. O período da prisão foi um pouco antes do 19 ao 26. Você pode checar tudo isso aí na sua Bíblia. Então, antes de partirmos para a próxima parte do trajeto, vamos ver um breve resumo do que nós já vimos até aqui. Eles partiram na Antioquia da Síria, o novo centro ali do cristianismo, e partem para a região da Síria em si. Da região da Síria, eles partem para a província da Cilícia, até que eles chegam em Derbe, depois Listra, e vão para a região da Frígia e da Galácia, e de lá eles partem para Troade, pois foram impedidos de avançar, de pregar a palavra na região da Ásia. Lá em Troade, onde Paulo teve a visão, ele parte para a Samotrácia, e da Samotrácia para Neápolis, de Neápolis para Filipos, que é onde estamos agora. Então, de Filipos, após Paulo e Silas saírem da prisão, eles voltam para a casa de Lídia, fortalecem os irmãos, animam eles e partem para Tessalônica, que é hoje a segunda maior cidade da Grécia, atualmente, e também é a principal cidade da região grega da Macedônia. Na época de Paulo, ela também era uma importantíssima cidade. Contudo, antes de chegar lá, em Tessalônica, eles passaram em Anfípolis, que era uma cidade grega, na região habitada pelos Edônios, e hoje é periferia da Macedônia Oriental e Trácia. A aproximadamente ali 50 quilômetros ao oeste e sudoeste de Filipos, a cidade que eles estavam anteriormente. Então, de Filipos, eles partem para 50 quilômetros adiante em Anfípolis. Então, eles vão de Anfípolis para Apolônia, que é outra cidade macedônica que fica a aproximadamente 50 quilômetros ao sudoeste da anterior Anfípolis, a sul do Lago Boube e ao norte das montanhas Calcídicas, na estrada entre Tessalônica e Anfípolis, na verdade. E então, em Tessalônica já, ele partiu de Filipos para Anfípolis, depois Apolônia e depois para Tessalônica. Então, já em Tessalônica, Paulo começa a discutir com os judeus por 3 sábados na sinagoga, e ele vai mostrando ali que Jesus Cristo é o Senhor. Muitos, na verdade, foram persuadidos, não só judeus, como também gregos e mulheres importantes da cidade. Os judeus em geral, excluindo o grupo que acreditou, eles, movidos pela inveja, reuniram uma multidão de homens ali também não tão agradáveis e provocaram um tumulto na cidade. E então, este tumulto ali gerou a prisão de um homem chamado Jason, que após foi liberto também quando pagaram a fiança. Mas isso nos impulsiona à próxima parte do trajeto, que compreende de Tessalônica a Atenas. Porque logo durante a noite, os irmãos eles enviaram Paulo e Silas para Bereia, devido ao conflito que ocorreu lá em Tessalônica. Para poupar a vida, né, para que eles pudessem continuar vivos, eles saíram de lá. Então eles chegam a Bereia, uma antiga cidade localizada também na Macedônia, situada sobre a atual cidade de Véria. Então, se você for lá na Grécia, você encontrará uma cidade chamada Véria. Então, esta cidade se encontra no lado oriental das montanhas Vermion, ao norte do Monte Olimpo. E lá, a receptividade da palavra do Senhor foi melhor do que em Tessalônica. Os judeus de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles, tudo que o apóstolo falava para eles, eles olhavam
na palavra de Deus para confirmar se era verdade. Um exemplo também para nós. Toda vez que nós vemos uma pregação ou alguém falando algo referente ao evangelho, é interessante que nós analisemos se realmente de fato está escrito isto na palavra. Então, quando Paulo falava que Jesus já havia sido previsto pelo Antigo Testamento, pelos profetas, pela própria lei, eles olhavam na lei, olhavam ali nas escrituras dos profetas e confirmavam se o que Paulo falava era de fato verídico. Então fica aí o nosso exemplo. Acontece também que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus estava sendo anunciada em Bereia e eles saíram de Tessalônica e foram agitar e perturbar o povo lá em Bereia. Então, aqui há uma separação entre Paulo e o resto do grupo, não por desavença dessa vez, mas por precaução. Paulo ele foi levado para Atenas, aí a cidade que você vê as imagens no mapa. E nessa cidade, enquanto Paulo esperava ali pelo resto do grupo, ele ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Então ele discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, até o dia em que levaram ele para o Areópago, que era um tribunal de justiça, ou conselho, célebre pela honestidade e retidão no juízo. Funcionava a céu aberto no outeiro de Marte, a antiga Atenas, desempenhando ali um papel muito importante na política e também para assuntos religiosos. Então ele faz um discurso cujos ouvintes zombavam ao ouvir sobre a ressurreição de mortos ou criam e se juntavam a Paulo. E ele até mesmo citou um poema ali dos gregos ali daquela região, pois então alguns zombavam, outros creram. E esses que creram acompanharam Paulo para aprender mais desse evangelho. E então, após o episódio do discurso em Atenas, Paulo parte para a cidade de Corinto. Isso mesmo, Corinto, a cidade para quem Paulo escreveu a carta dos Coríntios, as cartas de Coríntios, melhor dizendo. E esta cidade da Coríntia, na região do Peloponeso, ali na Grécia, havia lá também dois grandes templos, o templo de Afrodite e um templo de Apolo, onde encontrou ali um judeu chamado Áquila. Então, nesta cidade, ele encontrou este homem que era natural do Ponto, uma designação histórica para a região na costa meridional do Mar Negro, que atualmente se situa ali no nordeste da Turquia, como você vê aí no mapa. E ele também conhece a esposa deste homem, a irmã Priscila. Como eles tinham ali o mesmo ofício, Paulo e Áquila, que era de fazer tendas, eles passam a ficar ali operando juntos, fazendo tendas. E nisso ele ensinava aos sábados, na sinagoga, persuadindo tanto os judeus como os gregos. Porém, quando Silas e Timóteo chegaram, agora eles se reencontram com Paulo, chegaram ali da região da Macedônia, Paulo se dedica exclusivamente à palavra do Senhor. Ou seja, ele deixa ali o ofício de fazer tendas para se dedicar à pregação da palavra. E assim ele testemunha aos judeus que Jesus é o Cristo. Devido à oposição e blasfêmia, Paulo ele deixa os judeus e afirma a seguinte frase: a partir de agora vou para os gentios. E Paulo passa mais de 1 ano e 6 meses ali na cidade de Corinto, antes dele partir para a Cencreia, um lugar onde ele raspa a cabeça para cumprir um voto de nazireado. E é uma cidade que era um dos 2 portos da cidade-estado de Corinto e se localizava a 8 quilômetros de lá. Então, de Cencreia, o porto de Corinto, eles partem para Éfeso, onde Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando ali na sinagoga, pregava aos judeus. Então, Paulo chega de Éfeso em Cesareia, a antiga cidade e porto marítimo construída por Herodes o Grande, ali em cerca de 25 a 13 a.C. E ela se situa ali na costa mediterrânea de Israel, uma cidade que ainda existe. Se você procurar no mapa ou for lá em Israel, você ainda vai ver a cidade de Cesareia. E de lá eles partem para Jerusalém. Jerusalém, você vê aí no mapa, você já sabe, já conhece, já ouviu falar. Há conflitos lá hoje em dia. E Jerusalém é uma das cidades mais antigas do mundo. Eles estão a aproximadamente 504 quilômetros do próximo destino, que é onde? A Antioquia da Síria, da onde eles partiram. Então aqui nós encerramos a segunda viagem missionária de Paulo.
Então ele chega na Antioquia após saudar ali os irmãos em Jerusalém e pode se reunir novamente com seus companheiros da Antioquia. Então aqui vai aquele breve resuminho de tudo aqui que nós vimos. O trajeto da segunda viagem foi: partindo da Antioquia da Síria, eles se dirigem à região em si da Síria. E da região em si da Síria, eles se dirigem à província da Cilícia, província que é a origem do apóstolo Paulo, com a cidade de Tarso. E de lá eles chegam em Derbe e Listra e partem ali para evangelizar, visitar os irmãos na região da Frígia e da Galácia. E até que, tentando ir para a região ali da Bitínia, eles dirigem-se para Troade. E de Troade eles vão para a ilha de Samotrácia, da ilha de Samotrácia para Neápolis, depois Filipos, de Filipos para Anfípolis, de Anfípolis para Apolônia, de Apolônia para Tessalônica, de Tessalônica para Bereia, de Bereia para Atenas, após Corinto, Cencreia, Éfeso, Cesareia, Jerusalém e, enfim, chegam de volta na Antioquia da Síria. Então esta foi a segunda viagem missionária de Paulo. E nós aprendemos com essa viagem a importância de, além de evangelizar, como nós vimos na primeira, também manter os evangelizados, discipulá-los, visitá-los, saber como estão e assim fortalecer a igreja do Senhor, visitando os irmãos, procurando ensiná-los e discipulá-los. Tudo na palavra do Senhor, para que cresçam tendo instrução na palavra do Senhor e para que cresçam e caminhem por si só na palavra do Senhor, não dependendo de que sempre alguém o ensine, mas para que os irmãos possam sempre estar caminhando com seus próprios pés na leitura da Bíblia, para que não dependam de ninguém para estar instruindo ou lendo a Bíblia para a pessoa. É necessário que haja maturidade na vida do cristão, para que ele possa ler a Bíblia por si só, para que ele possa procurar aprender da palavra do Senhor por si só, mas isso deve ser ensinado desde o começo. Após a conversão, vem o discipulado. Então foi assim que Paulo fez, instruía os irmãos convertidos na palavra, para que assim eles pudessem estar sempre buscando o Senhor na palavra dele. E hoje nós temos uma grande vantagem em relação às pessoas daquele tempo. Nós temos a Bíblia, nós temos todas as cartas ali do apóstolo, nós temos o Antigo Testamento inteiro também para lermos, para consultarmos, e nós temos os evangelhos, as cartas de outros apóstolos também, e por aí vai. Então, irmãos, que nós possamos estar lendo a Bíblia e sendo instruídos na palavra e instruindo os novos convertidos na palavra também. E mais uma vez, nós vemos que aonde há a obra do Senhor, há oposição, porque nós vemos aqui Paulo e Silas sendo açoitados, presos, nós vemos eles sendo perseguidos, nós vemos eles tendo que fugir de uma cidade para outra novamente por perseguição por parte dos judeus. Essa viagem não foi tão diferente da primeira nesse sentido, teve bastante perseguição também, forte oposição dos judeus. Mas os missionários não se deixaram abater por isso e pregaram a palavra do Senhor com ousadia, propagando assim o evangelho de Cristo. Então, nós encerramos novamente com mais uma frase do apóstolo Paulo: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Disse Paulo de Tarso. Parte do discurso dele. Fiquem com a paz do Senhor Jesus e não se esqueçam de conferir o link aí na descrição para baixar o PDF do estudo, para que você possa acompanhar algo por escrito, checar referências bíblicas e ter o material aí guardado para você. Não se esqueça também de ver os vídeos anteriores. O primeiro estudo foi sobre o apóstolo Paulo, o segundo sobre a primeira viagem e este é o terceiro estudo falando da segunda viagem. Não perca os próximos, onde falaremos das outras viagens.